Olá, João Vitor. Bom dia, quase boa tarde. Vamos iniciar agora o nosso segundo encontro da nossa disciplina de Fundamentos de Estatística. Você me ouve bem, me vê bem? Pode abrir o microfone ou falar no chat, sinta-se à vontade. Ô, João Vitor, gostaria de saber se você está me ouvindo bem e se está me vendo bem. Se for possível, escreve aí no chat ou fala no microfone. Esculhambando? Como assim? Olá, Janaína, bom dia. Acredito, João Vitor, que você quis escrever escutando, né? Oi, professor, desculpa, acabei escrevendo errado. Tô escutando, Esse nosso, tá? esse Como... nosso corretor de Eu acredito. palavras às vezes nos engana, né? Misericórdia, eu olhei misericórdia aqui, tá escrevendo errado aqui. Mas estou escutando sim, muito bem, professor. Estou E enxergando vi também também muito a minha bem, tá? imagem e o nosso PowerPoint também. Janaína também já chegou. Então, vamos dar início a esse nosso segundo encontro, obedecendo o que está lá no nosso capítulo 2 lá no nosso e-book do professor Marco Sandrini. E a gente vai começar a nossa aula falando sobre medidas de posição central e, posteriormente, falaremos sobre medidas de dispersão. Assim, a gente já entende, só em ver os títulos, medida de posição central é algo convergente e medida de dispersão é algo divergente. Nas medidas de posição central, nós vamos ter contato com alguns termos que a gente já conhece no nosso dia a dia: a moda, a média e a mediana. A moda, que a gente ouve tanto falar, né? Uma tendência de moda de roupa, e então tendência de moda praia, a as praias que são tendência nesse verão, que estão na moda nesse verão. Então, por moda, a gente vai relacionar a ideia de o que é mais frequente. Média, nós já temos o contato, é a simples soma de todos os valores de uma amostra dividido pelo número da amostra. E a gente depois vai complicar só um pouquinho, porque a gente vai entender as modas, perdão, as médias ponderadas. Então, são atribuídos pesos para determinados valores, que, por sinal, é assim que se faz o cálculo da inflação. Por exemplo, não existe uma pesquisa de produtos e serviços que vão compor a cesta da inflação e, obviamente, um um componente fundamental para a vida da população, feijão, arroz, farinha, esses produtos da cesta básica vão ter um peso muito mais relevante que alguns outros produtos. Então, cuidados com pets atualmente já entra no cálculo do PIB, perdão, no cálculo da inflação. E aí, obviamente, algo que é de sustentação para a vida humana não vai ser tão preponderante, um peso tão grande quanto um cuidado com animais. Com todo respeito aos animais, que eu sei que tem gente que gosta mais e quer
cuidar mais de animal que ter filho, e aí cada um tem a sua própria opção e temos que respeitá-los. Bom, e a mediana, que é o termo que fica, como o nome diz, exatamente no meio da amostra. Bem, e aí a gente vai, ao final, conversar sobre a, as medidas de dispersão, que a gente vai, e aí a gente vai calcular a distância de cada termo até quão distante está cada termo com relação à média. Aí a gente vai ver as medidas de dispersão. Olá, José Carlos. Pois bem, então, feito esse preâmbulo, a gente vai começar definindo, conceituando a moda. Peço só um instante a vocês, vou interromper aqui, mas num instante eu volto. Pronto, já voltei. A moda, como eu já falei nesse preâmbulo, é o termo mais frequente de uma amostra. Dessa forma, para se chegar à moda, muitas vezes não é necessário efetuar nenhuma conta, nenhum cálculo. Apenas uma simples observação, e aí eu tenho o valor desejado. Então, como tenho aqui um exemplo de uma pequena amostra, por isso que eu digo, dependendo da situação, a gente não precisa nem contar, é só observar. É claro que se eu tiver uma amostra muito maior, eu vou ter que ordenar no Excel, e aí eu também, numa análise visual, pode ser que eu consiga identificar quem é o termo modal. Nessa amostra que a gente traz aqui para vocês, no quarto slide, ela tem 20 termos, e a gente nota que o número 12 aparece 7 vezes, e ele é o mais frequente. Só numa leve observação, eu já entendo que o 12 é mais frequente. Mas se eu quiser ser mais realista, mais pragmático, eu vou contar quantas vezes o 12 aparece para ter a certeza e indicar. O 12 aparece 7 vezes, tá, gente? Por isso, é ele que é o termo modal. Ô, João Vitor, foi, mas voltou? Que coisa boa. José Carlos, também seja bem-vindo. Vamos lá. Mais um exemplo com relação à moda. A gente apresentou aquele exemplo que só tinha um termo modal, muito fácil. Vamos dar uma pitadinha de dificuldade aqui no nosso estudo a respeito da moda. Caso dois termos na amostra sejam os mais frequentes, a amostra vai ser chamada bimodal. Então, a gente tem aqui uma nova amostra, e essa nova amostra tem o 30 e o 31 aparecendo 5 vezes. Ora, nenhum outro tem 5 ou mais vezes. Então, os termos modais, aqueles que aparecem com mais frequência, são 30 e 31. Desta maneira, eu vou afirmar: a amostra é bimodal. E os dois termos modais são 30 e 31. Então,
a gente tem agora uma nova noção de moda. A gente tem uma amostra com uma única moda e uma amostra com dois termos modais. Essa amostra com dois termos modais, ela é chamada de bimodal. Bem-vinda também você, Tatiana. Ainda estamos bem no início da nossa aula, só vimos até agora a explicação de moda, com um termo modal apenas, e agora estamos vendo a moda com dois termos modais, que é chamada de uma amostra bimodal. Vamos dar mais uma pitadinha de veneno aqui na nossa disciplina. Estava muito fácil, só um termo modal, dois é bimodal. E agora a gente vem para uma amostra onde tem três termos modais. Eu observo essa amostra aí e eu sei que os números 48, 51 e 55, cada um aparece três vezes. E nenhum outro aparece três ou mais vezes. Assim sendo, eu posso afirmar que essa amostra é uma amostra trimodal, porque são três os termos mais frequentes. Nesse nosso exemplo, eles aparecem três vezes. Então, é uma amostra trimodal, onde os termos modais são 48, 51 e 55. Nenhum outro aparece mais do que esses três. Aparece duas vezes, como é o caso do 52, e, por exemplo, uma vez, como é o caso do 53. Bom, a gente já tem moda com um termo modal apenas, com dois termos modais, com três termos modais. E para por aqui. Basta de dificultar o nosso trabalho. Porque se a gente tiver uma amostra além da trimodalidade, eu vou dizer que essa amostra é amodal. Vamos respeitar a noção de mais frequente. Se eu tenho um termo frequente, ele é relevante. Dois termos frequentes também é relevante. Quatro, três, relevante. Mas se eu chegar a quatro, não vai ter mais uma relevância para eu poder indicar. Assim sendo, eu tenho até três termos modais. Além de três termos modais, eu tenho uma amostra amodal. De quatro para cima é amodal. Bem-vinda, Jennifer. Bom, aqui no sétimo slide é repetindo o que eu acabei de falar. Caso a amostra tenha mais de três termos modais, ela será uma amostra sem moda ou amodal. Então, contemplado o assunto moda. Alguma dúvida, meus amigos? Temos 5 alunos em sala de aula, que coisa boa. Alguma dúvida? Escreve ou sintam-se à vontade para falar no microfone. Uma turma com menos de 10 alunos, eu acho boa pelo fato da gente poder fazer essa interação também pelo microfone. Eu tenho turma de quase 200 alunos, aí eu tenho de fechar os microfones, até mesmo porque as pessoas, infelizmente, não têm a educação digital desejada e deixam os microfones abertos, e aí a gente ouve talher, a gente ouve descarga, a gente ouve pia lavando prato e assim por diante. Sintam-se à vontade. Alguma dúvida, gente? Podem abrir o microfone, podem escrever no chat. Por enquanto, não, professor. Tudo tranquilo.
Beleza, João Vitor, obrigado. Então, vamos chegar na mediana. Primeira coisa que eu quero dizer, a mediana, diferente da moda, ela pode pertencer ao conjunto, à amostra, ou não. Então, ela já entra com essa diferença. A mediana, ela divide a amostra em dois subconjuntos do mesmo tamanho. Então, eu tenho a mediana para cá, a mesma quantidade de termos para um lado, a mesma quantidade de termos para o outro lado. Obviamente, pelo que eu estou falando, um primeiro passo que a gente tem de fazer para o estudo da mediana é ordenar os dados. Ah, professor, se eu tiver uma amostra de 101 termos. Gente, se essa amostra de 101 termos estiver digitalizada no Excel, é fácil demais ordenar. Se ela não tiver digitada num Excel, a gente digita e fica fácil ordenar e saber quem é o termo mediano. Bom, então, como eu já acabei de falar, aqui no nosso nono slide, a gente está dizendo que para determinar a mediana se faz necessário ordenar. E aí, ordenar tanto faz de baixo para cima, de cima para baixo. Porém, por uma questão didática, a gente usa a forma crescente. A gente usa a forma crescente, do menor para o maior. Então, vamos ordenar os termos da amostra de forma crescente. É apenas uma orientação didática. Se a ordenação for decrescente, não tem problema nenhum. E aqui apenas mais um conceito de que, ordenando uma amostra, eu tenho o termo técnico, o termo estatístico, chamado rol. Então, aqui eu tenho uma pequena amostra, eu tenho um número ímpar de termos numa amostra, eu tenho 9 termos e é um número ímpar. Ordenei. Quando é ímpar, eu consigo ter a noção exata de quem é o termo central. Se eu dividir 9 por 2, eu tenho 4,5. Então, eu já sei que é aquele número que é maior que 4 e menor que 5. 4,5 é maior que 4 e menor que 5. Então, eu vou ver quem é o próximo número maior que 4. 1, 2, 3, 4 é o quinto. Então, eu tenho no quinto termo o número 1.300. 1.300 é exatamente o termo mediano da amostra. Quando a quantidade de termos da amostra é ímpar, esse valor obrigatoriamente pertence à amostra. É em cima dele que eu vou, como dizia um antigo professor meu, eu vou olhar e ver. É só perceber quem é que está no ponto central. Muito fácil de observar aqui numa amostra tão pequena. Se a amostra fosse grande, eu recorreria ao auxílio luxuoso de uma planilha de Excel e ordenaria. E se mesmo assim ela fosse tão grande que eu não conseguisse, eu iria dividir por 2 e iria chegar exatamente no meu termo. Eu dividindo um número ímpar por 2, eu tenho x,5. E aí eu chegaria naquele x. O número x,5 é um número
que é maior que o x, porque é x,5, e ele é menor que x. Então, ele está entre um e outro. E aí eu tenho o meu termo mediano. Então, aqui eu tenho 4 elementos à esquerda, 4 elementos à direita. É a maneira mais fácil de se achar um termo mediano. E agora? Agora está difícil, porque agora eu tenho uma amostra par de 10 elementos, e eu tenho essa amostra ordenada, mas se eu olho para o centro da amostra, eu não tenho um termo, eu tenho dois termos. E agora, o que é que eu faço? Eu vou dizer que os números 1.300 e 1.420 são os termos medianos? Não. Eu vou recorrer a um assunto que a gente vai ver já já, mas com certeza todos nós já vimos, que é uma média simples. Então, eu vou pegar o maior entre os menores, que é o 1.300, e vou pegar o menor entre os maiores. Vou somar os dois, dividir por 2 e ter uma média simples. Aqui não é uma média ponderada. Eu vou ter uma média simples. Assim sendo, eu somando 1.300 com 1.420, eu vou ter o número 1.360. Voltando à amostra, 1.360 não faz parte da amostra, mas é o termo mediano da amostra. Por isso que lá no nosso primeiro conceito de mediana, a gente diz pertencente à amostra ou não. Neste caso, ele não pertence à amostra. Pertenceria se o menor número entre os maiores, por exemplo, fosse 1.300. Que aí eu somaria 1.300 mais 1.300, teria 2.600, que dividido por 2 é 1.300 novamente. Então, é um número pertencente à amostra. Isso só acontece quando o maior dos menores e o menor dos maiores são números iguais. Aí eu acho um valor pertencente à amostra. No nosso caso, 1.360 não faz parte da amostra. Bom, média aritmética simples ou simplesmente média, essa a gente já conhece lá dos bancos da escola, não tem tanta dificuldade. A média aritmética a gente faz até de forma automática, mentalmente. Então, eu tenho aqui uma amostra 3, 12, 23, 15 e 2. Não preciso nem ordenar, porque a média vai ser a soma dividida pela quantidade de termos. Observem que as tendências centrais é como que eu colocasse tudo no liquidificador, ligasse e achasse um termo que melhor representa aquela amostra. Vimos isso na moda, ainda há pouco na mediana, estamos vendo aqui na moda, na média. Se eu somar 3 mais 12 mais 23 mais 15 e mais 2, eu vou ter um total de 55. São 5 termos, 55 dividido por 5, 11. Essa é a média aritmética, fácil, fácil, desde muito tempo.
Onde complica um pouquinho é na média ponderada. A média ponderada ela é calculada através da soma das multiplicações entre valores e pesos. Então, eu vou ter pesos. Tem o valor e o peso correspondente àquele valor. Vou multiplicar valor e peso, somar com valor e peso, somar com valor e peso, e aí, somada todas essas multiplicações entre valor e peso, dividido pela soma dos pesos, não é pela quantidade de termos, aí sim eu tenho uma média ponderada. Observem, meus alunos e minhas alunas, que uma média simples é uma média ponderada, onde todos os termos têm peso 1. Uma média simples é uma média ponderada, onde todos os pesos têm valor igual a 1. Se eu voltar aqui, ó, seria a mesma coisa que eu fazer 3 vezes 1 mais 12 vezes 1 mais 23 vezes 1 mais 15 vezes 1 mais 12 vezes 1. Dá 55. E isso no numerador. E no denominador? 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. A soma dos pesos. 5. 55 dividido por 5, 11. Ou seja, uma média simples é uma média ponderada, onde todos os termos têm valor 1. Aqui um exemplo, supostamente, de uma escola que tem provas bimestrais e nessas provas bimestrais a gente tem notas, está aí na primeira parte, e a gente tem pesos. Nessa nossa suposta escola, as notas do primeiro bimestre têm peso 1, do segundo 2, do terceiro 3 e do quarto 4. Este aluno, ele tirou na primeira prova 7, na segunda 6. Na terceira foi a sua maior nota, 8. E na quarta, 7,5. Antes da gente fazer qualquer conta, o nosso olho clínico de quem já começa a entender alguma coisa de estatística já pode perceber o seguinte: as duas maiores notas do aluno, 8 e 7,5, correspondem exatamente aos dois maiores pesos, 3 e 4. Então, se a média é 7 e esse aluno só teve uma nota abaixo de 7 e no segundo, no terceiro e no quarto bimestre, que são os dois maiores pesos, ele teve notas superior a 7, então a gente já pode acreditar que essa média ponderada seja maior que 7. O meu olho clínico vai em cima das maiores notas e dos maiores pesos. Coincidiu as maiores notas estarem nos maiores pesos. Eu já estou achando bom. E aí a gente vai fazer a média ponderada. 7 multiplica 1, que é o seu peso, dá 7. 6 multiplica 2, que é o seu peso, dá 12. 8, que foi a maior nota, multiplica 3, que é o segundo maior peso, dá 24. 7,5, que é a segunda maior nota, vezes o maior peso, dá, que é 4, dá 30. Se eu somo cada peso, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Então, eu tenho aqui um total da soma das multiplicações das notas pelos pesos igual a 73. E a soma de todos os pesos igual a 10. 73 dividido por 10, 7,3. E aí eu ainda tive a curiosidade de fazer a média
simples, e essa média simples seria 7,125. Então, a gente tem uma vantagem da média ponderada em cima da média aritmética nesse exemplo. Afinal de contas, repito, desculpem a redundância, as duas maiores notas estão relacionadas aos dois maiores pesos. Bom, a gente lá no início viu que a gente iria na aula de hoje estudar medidas de posição central, que são aquelas convergentes, mistura no liquidificador e tira a que melhor representa. E vimos também que a gente iria estudar as medidas de dispersão. Nesse momento, a gente contempla a primeira parte dessa nossa segunda aula. Alguma dúvida, meus amigos? Escreve aí, ou abre o microfone, por favor. Professor, até agora eu estou conseguindo entender bastante sobre a aula e também relembrar um pouco o que já foi Pois é, passado né? na Muito época. do que a gente está pegando aqui, a gente observou lá no ensino médio, mas é base para a gente entender de estatística, né? Ok, Sim, beleza. Bom, a gente agora entra nas medidas de dispersão. A gente vai ver quão longe está da média certos termos. Para tanto, a gente começa no estudo da variância. Tomando como base um conjunto de dados, a variância é a medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central, da média. Então, vamos embora. A variância, a gente vai concluir com essa fórmula e a variância a gente representa por S ao quadrado, que vai ser igual ao somatório é esse M na posição vertical, de cada termo, no caso aqui, xi, menos a média, elevado ao quadrado. Então, primeiro passo que a gente vai fazer, já já a gente vai demonstrar o passo a passo, mas é achar o numerador dessa como fórmula da variância, que é o somatório de cada termo menos a média elevado ao quadrado, dividido por n, que é o número de termos, menos 1. Bom, vamos destrinchar essa fórmula a partir de agora. O denominador, esse n menos 1, ele é chamado de graus de liberdade. O princípio dos graus de liberdade é constantemente utilizado na estatística. Porém, pode ser que vocês achem uma bibliografia só com N, ou que vocês achem um vídeo na internet só com N. Como eu falei na primeira aula, o mais importante aqui, havendo algum tipo de dúvida, é a transparência dos nossos cálculos. Então, numa empresa que vai fazer aí um cálculo de variância e desvio padrão, ela vai, por exemplo, uma empresa de controle de qualidade, ela vai mostrar quais tijolos devem ser colocados ou não à venda de acordo com o seu peso. Então, ela vai utilizar exatamente essa fórmula, n menos 1. Ela escreve, usei a fórmula tal no denominador n menos 1. Ou usei a fórmula tal no denominador n. O cálculo estatístico sendo transparente, o estatístico mostrando como está trabalhando, não tem problema. Importante é essa
transparência. Já o desvio padrão é uma das mais utilizadas medidas de variação de um grupo de dados. A vantagem que apresenta sobre a variância é permitir uma interpretação direta da variação do conjunto de dados, pois o desvio padrão é expressa na mesma unidade que a variável. E o desvio padrão não é nada mais, nada menos que a raiz quadrada da variância. Então, não tem mistério. Até numa maquinazinha simplória de calcular como essa, a gente tem aqui uma teclazinha de raiz quadrada. Então, ó, sem problema. Achei a variância, extrair a raiz quadrada, eu acho o desvio padrão. Então, não é coisa de necessidade de ter uma máquina científica, uma máquina financeira, uma máquina mequetrefe como essa, tem a teclazinha da raiz quadrada. E vamos a um exemplo. Eu tenho aqui uma amostra composta de 7, 4, 12, 6, 5, 3, 10, 8 e 8 novamente. Então, nós temos uma amostra, eu de cara já vejo, tem o numeral 8 que se repete, e vamos calcular, primeiramente, a variância. Depois, a gente extrai a raiz quadrada da variância e acha o desvio padrão. Primeiro passo é a média. Eu somei 7 mais 4 mais 12 mais 6 mais 5 mais 3 mais 8 mais 10 mais 8 e deu 63. São 9 termos. Dividi 63 por 9 e achei que o valor da média é 7. Então, nosso primeiro passo, que é a média, já está contemplado. Lembrando que a variância é a distância de cada termo à média. Então, a gente tem que procurar o cálculo da média. Segundo passo, ordenar. E aqui a gente já falou, a ordenação pode ser crescente ou decrescente, mas por uma questão meramente didática, a gente usa a forma crescente. E então a gente ficou com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 e 12. Temos uma amostra ordenada. E agora, como a gente tem lá na fórmula, a gente vai ter de calcular cada termo menos a média. Cada termo menos a média. E aí é simples. Cada termo, 3, 4, 5, 6, assim por diante, menos a média. A média é uma constante. A média é 7. Então, a gente vai fazer 3 menos 7, 4 menos 7, 5 menos 7, 6 menos 7, 7 menos 7, que vai ser igual a zero, 8 menos 7, 8 menos 7 novamente, porque eu tenho duas vezes o numeral 8, 10 menos 7 e 12 menos 7. Cada termo menos a média. E aí eu tenho como resultados de cada termo menos a média, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. 7 menos 7 é zero. 8 menos 7, 1. 8 menos 7, 1. 10 Três. menos 7 e 12 menos 7. João Vitor, quer falar alguma coisa? Oi, professor, não. Tá, desliga teu microfone então. Beleza, obrigado. Bom, então, vamos lá. Dando sequência, o nosso quarto passo é elevar esses valores ao quadrado. E antes que alguém pergunte, eu já vou explicando. Elevando ao quadrado, eu passo a ter termos positivos. Ah, chegou mais gente.
Só não entendi o nome, mas deve ser Oliver, não, não entendi. Mas seja bem-vindo. Aoliveei, Amanda. ok? Amanda, e deve ser Amanda Oliveira, né? Sim. Bem-vinda, Amanda. Bom, então, reexplicando, quando a gente eleva um termo negativo ao quadrado, a gente fica com termos positivos. É exatamente isso que a gente quer, termos positivos. Observem o que aconteceria conosco caso a gente fizesse somatório de cada termo menos a média sem elevar ao quadrado. A gente teria -4, -3, -2 e -1. Isso aí vai ser igual a 10. Então, somando os 4 primeiros termos, -4, -3, -2 e -1, eu teria -10. Aí eu vou somar mais 0, continuo -10. Então, eu teria -10 mais 1, mais 1 de novo, mais 3, mais 5. O que é que aconteceria? Eu teria o total igual a 0. Se eu somar os termos negativos, se eu somar os termos positivos e o neutro, que é o zero, eu tenho zero. Então, não me adiantaria somar somente cada x menos a média, porque a soma de cada x menos a média ia me dar zero. É até uma maneira de vocês verem que estão indo no caminho certo. Se a soma de cada x menos a média não for zero, faz de novo, está errado. Agora, a gente pode elevar ao quadrado, e aí cada termo negativo elevado ao quadrado é um número positivo, e aí a gente tem um número positivo para a gente trabalhar. E aí a gente vai ter -4 ao quadrado, 16, -3 ao quadrado, que é -3 vezes -3. Menos com menos dá mais. 3 vezes 3, 9. -2 vezes -2, menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. E assim sucessivamente, eu passo a ter termos positivos. 16, 9, 4, 1, 0. 1, 9 e 25. A soma de cada termo menos a média elevado ao quadrado vai dar igual a 66. Esse vai ser o valor do meu numerador, aquele número que vai ficar em cima na fração. O quinto passo é facílimo, é achar o denominador. E aqui eu uso o meu termo de liberdade e tenho n-1, que é 9 menos 1, igual a 8. Vamos para o sexto passo, que é, finalmente, o cálculo da variância. E aí eu achei o meu numerador, que é 66. Achei o meu denominador, que é 9 menos 1, igual a 8. O meu numerador, perdão, a minha variância vai ser igual a 66 dividido por 8, que é 8,25. Contemplado o nosso sétimo passo, que é achar a variância. Mas com a variância, eu não vou muito longe. A variância, ela tem uma importância fundamental, que é a gente, no nosso sétimo passo, achar, finalmente, o desvio padrão. Eu tinha a representação da variância com S ao quadrado, a representação do desvio padrão é S somente. E S é a raiz quadrada da variância, ou seja,
a raiz quadrada do somatório de cada x. O somatório de cada x ao quadrado dividido por n menos 1, acabamos de encontrar. Minha conexão ficou instável. Tá legal agora para vocês? Me ajuda aí, João Vitor, você que está falando mais ao microfone, por favor. Ou então escreve aqui no chat. Professor, voltou. Ainda agora Foi. tinha, Tinha dado. Beleza. Ok, apareceu aqui para mim, por isso que eu parei de falar momentaneamente. E agora o que é que a gente vai fazer? Extrair a raiz quadrada de 8,25. Antes da gente usar uma calculadora, uma científica, uma financeira, o que for, eu já queria lembrar um detalhe. 8,25 é um número perto, relativamente perto, de 9. E a gente sabe que em 9 a gente tem uma raiz quadrada inteira. Mas não é o fato da gente não ter uma raiz quadrada inteira que vai atrapalhar a vida da gente. A gente vai pedir na calculadora a raiz quadrada de 8,25. Raiz quadrada de 8,25. Botei aqui, apertei no sinalzinho da raiz quadrada e achei aqui um número bem grandão, depois da vírgula, 8,87, 22 e assim por diante. Coloquei somente aqui 3 casas decimais. Com essas 3 casas, perdão, com esse valor, 2, as 3 casas decimais, 8, 7 e 2, eu vou poder trabalhar a partir de agora para achar os termos confiáveis. O que é um termo confiável? Quais são os termos confiáveis? São aqueles termos que estão perto da média. Eu vou desprezar, a partir de agora, os termos que estão longe da média, os termos que estão dispersos. Lembremos que o que nós estamos vendo aqui nesse momento são medidas de dispersão. Então, o que está longe da média, os termos dispersos, são exatamente os termos que nós vamos considerar não confiáveis. Pois bem, então, a gente, para achar os confiáveis, ou seja, aqueles que estão perto da média, aqueles da amostra que eu vou excluir os que estão distantes da média, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a média, somar com o desvio padrão. E vou pegar a média e diminuir do desvio padrão, como está aqui no nosso 30º slide. Eu tenho média mais desvio padrão, 7 mais 2,872 deu 9,87. E se eu pegar média menos o desvio padrão, eu vou ter 7 menos 2,872, que vai ser igual a 4,12. Então, meus amigos, a gente, a partir de agora, para achar quem é confiável e para achar Ah, quem não é confiável, a gente vai ter um intervalo entre 9,87 e 4,12. Quem está dentro desse intervalo é confiável. Quem está fora desse intervalo são aqueles termos dispersos. A gente está calculando exatamente a dispersão. Os dispersos a gente vai rejeitar. Os que estão dentro do intervalo de confiança,
a gente vai aceitar. Vamos lá. Assim sendo, a gente vai verificar a confiabilidade e a gente vai ver. 3 está fora do intervalo. Por quê? Porque 3 é menor que 4,12. Então, ele está fora do intervalo de confiança. 4, por pouco, somente por 0,12. Mas 4 está fora desse intervalo. Por muito pouco, por só 0,12, mas eu não posso dizer que o 4 é confiável. Seria um risco muito grande eu aceitar um termo fora do intervalo de confiança. Os números 5, 6, 7 e 8, duas vezes, esses estão dentro do intervalo de confiança. Estou chamando eles de confiáveis. Então, a dispersão já me jogou fora da confiabilidade o 3 e o 4. E agora eu vou ter, todo mundo está vendo já, dois termos fora da confiabilidade na parte maior da amostra. Eu tenho o 10, que também por pouco está fora da confiabilidade. Se eu somar a 9,87, 0,13, eu tenho uma confiabilidade. O meu limite superior seria 10. Mas por falta de 0,13, eu não posso confiar no 10. Oi, passei o 10 por pouco, muito pouco, por 0,13, do mesmo jeito que o 4 ficou também fora, eu tenho que desprezar o 10. O limite do meu intervalo é 9,87. 10 é maior, seria irresponsabilidade eu dizer que 10 é confiável. Da mesma maneira, imagina então o 12. Ora, o 12, 2 inteiros maior que o 10, também está fora do intervalo de confiabilidade. Então, eu vou confiar nos termos 5, 6, 7, 8 e 8 e vou dizer que 4, 3 na parte inferior, 10 e 12 na parte superior, são termos não confiáveis. Eles estão dispersos demais com relação à média da amostra, que é 7. Bom, a gente encerra aqui esse nosso segundo encontro. Alguma dúvida, gente? Algum comentário, alguma colocação a fazer? Cadê você, João Vitor? Você que é o mais participativo aqui na aula, diz aí. Obrigado, Janaína. Professor, muito Tudo boa aula. certo? Ok. Obrigado, João Vitor. Obrigado, Janaína. Obrigado a todos vocês. Éramos 6 alunos, agora só tem 5. Sou grato a todos. Nossa próxima aula vai ser no sábado. Olha que maldade que eu fiz. Mas é porque eu estou sobrecarregado nesse módulo. Então, no sábado, dia 30, com o 13º salário no bolso, ou não, se não gastou-se tudo na Black Friday do dia 29, às 8h30, nós estaremos novamente presentes com a nossa disciplina de Fundamentos de Estatística, com base no terceiro capítulo do nosso e-book. Então, a estagiária não recebe 13º. Que horror, hein, Jennifer? E gasta na Black Friday, o que é pior, né? Pois bem, se forem daqui da região metropolitana do Recife,
Professor Alfredo, na sexta-feira, dia 29, vai estar na Rádio Olinda, às 7h30 da manhã, falando sobre 13º salário. Aguardo vocês lá. Então, gente, tchau, tchau. Muito obrigado pela presença e pela participação. Como é, Jennifer, professor, a questão das aulas? Coloca sempre o aviso. Certo, sempre vocês recebem o aviso quando vão ser as aulas. É isso que eu acho que você deve dizer. Porque recebi diversos avisos que ela estava marcada para o dia 26. Cadê? 26. Não, eu estou aqui com o meu resuminho aqui de lado e no dia 26 eu não teria. Essa aula ela estava marcada inicialmente para o dia 25. Eu desmarquei porque eu tinha duas aulas na primeira semana. Na segunda semana. Então, ela ficou a aula do dia 27 às 11h30. Certo assim? Ela estava marcada inicialmente para as 10, passou para as 11h30. Foi só isso que aconteceu. Agora a gente vai ter a terceira aula no dia 30 às 8h30. É isso aí. Tá legal, mas vocês sempre recebem um aviso. Espero não precisar mais modificar aula nenhuma em Fundamentos de Estatística, eu dei uma modificada. Ok, gente? Então, tudo de bom para vocês. Aguardo todos vocês na nossa próxima aula, que vai ser no sábado, dia 30, às 8h30 da manhã. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.